Você sabia que 75% dos projetos de TI das empresas falham por falta de testes de software? Esteja preparado para enfrentar os desafios da sua jornada digital. Com mais de 20 anos de experiência, somos especialistas em testar e validar a digitalização de negócios. Garanta que seu software esteja funcionando corretamente enquanto a sua empresa evolui de forma contínua. Através da nossa expertise e metodologia, você economiza tempo e recursos. Avaliamos como está a experiência do usuário, validando a funcionalidade, performance e segurança da sua plataforma. Não deixe a falta de testes de software prejudicar o sucesso da sua transformação digital. Conte conosco para impulsionar o seu negócio. Zero Defect. Sempre à frente. Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal Talking About Testing. Aqui quem fala é o Valmir e nesse vídeo eu trouxe para ti a tradução da talk que eu fiz na CypressConf 2023, que aconteceu no dia 17 de outubro, a qual é intitulada A aplicação mudou e todos os testes estão falhando, como os corrijo? Então a ideia é trazer esse mesmo conteúdo que eu apresentei na CypressConf em inglês e em português para tornar esse conteúdo mais acessível, beleza? Então vamos lá. Testes automatizados web podem falhar por diferentes razões. Eu trouxe aqui uma lista de razões pelas quais testes automatizados podem estar falhando. Uma delas é que os testes encontraram bugs reais e nesse caso o que precisa ser corrigido é a aplicação, não os testes, né? Se os testes estão falhando porque eles encontraram um bug de verdade na aplicação, o que a gente precisa corrigir é o bug que foi encontrado, não os testes. Os testes, na verdade, eles estão nos dando, né, um feedback de que alguma coisa está errada na aplicação. Um outro caso é quando a gente tem os testes flake, que são aqueles testes não determinísticos, que às vezes passam e às vezes falham sem ter mudança no código, nem no código da aplicação, nem no código dos testes, né? Esses testes eles são muito nocivos para os times, porque quando a gente tem testes que dão resultados não determinísticos, os times perdem a confiança nos testes e, portanto, esse tipo de falha precisa ser corrigida. Esses testes precisam ser revisitados e corrigidos para fornecerem resultados determinísticos para os times. E também tem o caso em que a aplicação mudou e os testes não foram atualizados de acordo, e esses são os tipos de falha que a gente vai falar na talk de hoje, beleza? Algumas razões para os testes ficarem desatualizados. Eu não consegui pensar numa lista muito grande de razões para os testes ficarem desatualizados, então se você conseguiu pensar aí em alguma razão além dessas que eu vou trazer para ti aqui, fica à vontade para deixar nos comentários. Mas duas delas são que a aplicação e os testes vivem em repositórios separados e não sincronizados, né? E aí acontece de muda a aplicação, que vive num repositório, esquece-se de atualizar o repositório onde vivem os testes, e aí os testes começam a falhar, porque eles estão testando uma aplicação que foi atualizada e se esqueceu de atualizar os testes, né? Esse é um dos ótimos motivos para os testes viverem no mesmo repositório da aplicação. Muita gente me pergunta, Valmir, eu devo ou não colocar os testes automatizados web com Cypress dentro do repositório da aplicação? Eu sempre encorajo que você coloque os testes no mesmo repositório da aplicação. Assim a gente corre menos risco de mudanças na aplicação deixarem os testes desatualizados e a gente também, com isso, a gente consegue aproximar pessoas de diferentes papéis, tais como desenvolvedores, desenvolvedoras e testadoras, onde, por exemplo, uma desenvolvedora não precisa esperar por um QA ou por uma QA corrigir o seu teste que mora num outro repositório do qual ela não tem acesso porque o teste está falhando, porque se eu estou mexendo na aplicação, eu sou um desenvolvedor, estou mexendo na aplicação e eu rodei os testes, né, na integração contínua e os testes estão falhando, eu consigo ver a falha e perceber, essa falha aqui ela surgiu porque eu fiz uma mudança na aplicação e esqueci de atualizar os testes. E aí, como eu tenho acesso, né, se tudo vive no mesmo repositório, como eu tenho acesso aos testes, eu posso eu mesmo ir lá e corrigir os testes e não ter essa dependência entre outras pessoas. Um outro motivo pode ser porque os testes eram feitos por um especialista
que deixou a empresa e o time que dependia desses testes deixou de atualizá-los enquanto alteravam a aplicação, né? E aí vamos dizer que nesse caso, por exemplo, depois de um tempo contrataram uma pessoa e uma das tarefas dessa pessoa era atualizar esses testes para que eles possam estar de acordo com as mudanças que aconteceram na aplicação, ou então o próprio time pode, né, em algum momento ter resolvido priorizar atualizar esses testes porque eles perceberam que eles estão começando a fazer alterações na aplicação e estão começando a entregar bugs para os seus usuários e o pessoal de suporte está começando a receber mais chamados e daí eles resolvem, não, vamos colocar uma prioridade aqui nessa atividade de atualizar os testes de acordo com as mudanças que a gente fez na aplicação, porque na real esses testes eles tinham um certo valor que a gente não tinha se ligado quando a gente fez as mudanças na aplicação e não os atualizou. Então, são duas razões aí as quais eu pensei que podem causar essa situação dos testes se tornarem desatualizados com relação à aplicação. E aí, para a gente ter uma coisa mais mão na massa, assim, não mão na massa mesmo, mas uma coisa um pouco mais prática, digamos assim, eu trouxe aqui um exemplo real, que é um exemplo do projeto GitLab Cypress, que você pode encontrar nesse primeiro link aqui que está na minha tela, github.com/wlsf82/gitlab-cypress. E esse projeto aqui é um projeto exemplo que eu criei na época que eu trabalhei no GitLab em 2019. E eu criei ele como um projeto exemplo para experimentar, testar uma aplicação web complexa com Cypress de uma forma onde eu consiga demonstrar boas práticas, né? Então, algumas boas práticas que eu demonstro nesse projeto aqui são, por exemplo, relacionadas a otimizações de testes automatizados. O que eu quero dizer com otimizações de testes automatizados? Eu quero dizer criar testes que focam numa coisa específica. Então, por exemplo, se eu preciso testar que eu quero criar um projeto, uma pré-condição de criar um projeto é eu estar logado no sistema. Porém, estar logado no sistema é só uma pré-condição para o meu teste. Então, portanto, o teste que cria um projeto, ele não faz o login pela interface gráfica de usuário. Ele restaura a sessão do usuário, já cai logado para que eu possa testar o que eu quero testar, que é criar um projeto. E para isso eu uso a funcionalidade Session do Cypress. Outros exemplos, por exemplo, eu posso ter um teste de criação de issue. Então, assim, eu quero testar que eu consigo criar uma issue com sucesso. Né? Na aplicação do GitLab, tu pode criar projetos, tu pode criar issues. Né? E as issues, elas pertencem aos projetos. Então, eu tenho duas pré-condições para o teste criar uma issue. Uma é estar logado e outra é ter um projeto criado. Se eu tivesse que fazer tudo isso, logar pela interface gráfica, criar um projeto pela interface gráfica para então testar que eu consigo criar uma issue, eu estaria fazendo o que eu chamo de overtesting, eu estaria passando por mais telas do que eu preciso para testar o que eu quero testar. Então, quando eu falo de criar testes otimizados, para o teste de criação de issue, em vez de eu logar pela interface gráfica de usuário, eu restauro a sessão do usuário utilizando o Session, e em vez de eu criar um projeto pela interface gráfica de usuário, eu crio um projeto por uma chamada de API, utilizando a funcionalidade Sci.request, e aí eu caio na tela do projeto do projeto criado já para então criar a issue pela interface gráfica de usuário, que esse é o foco do meu teste. Essa aplicação aqui, a gente vê nessa imagem aqui, nessa screenshot, que eu tenho 26 casos de teste. Desses 26 casos de teste, 4 deles estão passando e 22 estão falhando. Tá? Essa aplicação testa uma versão antiga do GitLab, que é a versão 12.5.2. E para eu gerar essas 22 falhas aqui, eu atualizei o GitLab para a versão 16.4.1. Então eu tenho aqui tanto uma imagem antiga do GitLab, de 4 anos atrás, no momento que eu estou gravando esse vídeo, e uma imagem do GitLab atual, do momento que eu estou gravando também. E aí eu já corrigi alguns desses testes, então eu corrigi o teste de login, que faz o login com um usuário que não é o default, que cria um access token, e também esse que reabre uma issue que foi fechada. Esse aqui, inclusive, eu corrigi numa live aqui no canal Talking About Testing. E eu corrigi alguns deles para experimentar antes de fazer a talk na CypressConf. E agora eu vou te mostrar logo mais
um exemplo do passo a passo para corrigir um próximo teste, beleza? Mas antes disso, eu quero comentar contigo que esse aqui é o processo que eu utilizo. Então são 5 passos ao eu ver um teste vermelho até eu tornar ele verde de novo. Então o primeiro deles é olhar para o resultado aqui nos logs. Então eu vi ali 26 testes rodaram, 22 estão falhando e eu vou analisar os logs em modo headless, né, após a execução em modo headless. Uma parte legal é que o Cypress falha com mensagens de erro muito úteis, então eu sempre recomendo que você leia as mensagens de erro porque elas vão te dar uma pista muito grande do que está acontecendo. Depois que eu analisei os logs, eu vou abrir a Cypress App para rodar um teste específico, né? Eu tenho 22 testes, eu não posso corrigir os 22 de uma vez só. Então eu vou escolher um deles e vou reproduzir a falha desse um deles isoladamente na Cypress App. Então eu vou executar o teste que eu quero corrigir em modo interativo para começar a depurar, né, a fazer a depuração desse teste direto no navegador. Visto que o Cypress roda no mesmo navegador que a aplicação, eu consigo ter essa facilidade de depurar dentro do próprio navegador. Daí depois que eu reproduzir a falha, eu vou ir para o editor de código, então eu vou para o código-fonte e com base no que eu encontrei nos passos 1 e 2, eu vou abrir o código-fonte na minha IDE de preferência, por exemplo no VS Code, e vou encontrar a linha exata onde o teste está falhando. E com isso eu vou para o passo 4 para implementar a correção, né? Para corrigir e reexecutar. Então eu vou implementar o primeiro ajuste, nem sempre eu vou ter só uma correção, talvez eu tenha que ter mais de uma correção. No exemplo que eu trouxe aqui, você vai ver que tem mais de uma correção, então eu vou fazer o primeiro ajuste e vou reexecutar o teste para que o Cypress possa me fornecer mais feedback. E aí o passo 5 é basicamente repetir. Então eu repito os passos 2 até o passo 4, até que o teste esteja verde e que eu esteja confiante no resultado que o teste está me fornecendo. Não adianta só o teste estar verde, eu tenho que ter confiança no resultado que o teste está me fornecendo. Então vamos olhar um exemplo agora. Então o exemplo é o seguinte, eu peguei aqui o exemplo do teste que adiciona uma label numa issue, adiciona uma etiqueta numa issue, e o teste está falhando com uma falha de resultado esperado. Então ele está dizendo aqui assertion error, ele deu um timeout depois de 4 segundos, ele esperava encontrar um elemento com a classe QA-edit-link-labels e nunca encontrou esse elemento. Então aqui eu já tenho uma pista, né, do que está falhando. Né? Tem um certo elemento com o qual eu estava tentando fazer alguma verificação ou algum tipo de interação e o Cypress nunca encontrou esse elemento. Daí eu abro a Cypress App, busco por esse teste específico e executo esse teste específico na Cypress App em modo interativo para eu ver a aplicação abrindo e o Cypress rodando. E aí eu consigo ver que o elemento com o qual eu queria interagir está visível na tela, que é esse elementinho aqui, ó, que eu clico nesse linkzinho de Edit para colocar um label nessa issue. Essa aqui é a página da issue e esse aqui é o botãozinho para eu editar para colocar uma label na issue. Então o elemento ele está na tela. No entanto, no lado esquerdo aqui onde a gente tem o command logs, o log de comandos do Cypress, a gente está vendo que nenhum elemento foi encontrado. Tem encontrado 0 elementos com essa classe QA-edit-link-labels. E aqui embaixo a gente tem o mesmo erro que a gente viu nos logs. Então com isso eu vou, continuando dentro da Cypress App, eu vou inspecionar o elemento com o qual eu estava tentando interagir e eu vou verificar que ele é um spam, que está dentro de uma div que tem um Data Test ID Sidebar Labels e também tem um Data QA Selectors Labels Block. E eu não consigo ver aqui no DOM aquela classe QA-edit-links-label. Ou seja, o seletor da aplicação mudou. Portanto, eu tenho uma pista do que eu preciso fazer para ter mais feedback, que é provavelmente alterar os seletores que eu estou utilizando nos meus testes. Então, o que aconteceu foi o time de front-end, por exemplo, mudou o front e algumas das mudanças, inclusive, removeram seletores que eram utilizados para fins de testes automatizados.
Só que nos testes não foram feitas essas atualizações e, portanto, o teste está falhando. Esse teste que coloca uma label numa issue, ele faz isso através de um comando customizado que se chama GUI_label issue with, que executa uma função que recebe um label, que é um objeto, clica aqui na linha 159 nesse elemento que tem aquela classe que não está sendo encontrada e depois adiciona o label. Então a gente sabe que é nessa linha 159 aqui que a gente precisa, que está falhando. E aí a primeira correção, o primeiro ajuste é eu alterar o seletor. Então em vez de eu fazer esse sai.get aqui, eu faço um sai.get por um elemento que tem a propriedade DataQuaySelector com o valor labelsBlock. A partir desse sai.get da linha 159 na linha 160 eu encadeio um ponto find para encontrar um elemento que tem a propriedade DataTestID com o valor editButton e aí eu clico nesse botão. Esse DataTestID aqui, ele se repete, se eu voltar aqui, ele se repete, tem vários edits aqui, ó, edit. Todos eles têm o mesmo DataTestID. Por isso que eu estou na primeira correção encadeando o find a partir desse elemento que tem o DataQuaySelector labelsBlock. Daí eu tenho a garantia de que eu estou interagindo com o edit button correto. Beleza? Fiz a primeira correção, o primeiro ajuste, salvei o arquivo, volto para a Cypress App. A Cypress App vai reexecutar o teste automaticamente e vai me dar mais feedback. E aí agora eu já tenho um feedback diferente, onde o label foi corretamente adicionado. Então eu tenho progresso, porém eu tenho uma outra falha. Então agora eu tenho uma falha aqui que eu estava usando o sai.contains para encontrar um elemento com a classe QALabelsBlock e com o texto do label que foi setado, que aqui nesse caso é labelScope. E eu esperava que esse elemento tivesse visível e nenhum elemento foi encontrado, que a gente tem um 0. E portanto, como nenhum elemento foi encontrado com essa classe aqui, a minha verificação de resultado esperado falhou. Com isso, eu inspeciono o elemento com o qual eu estava querendo interagir, verifico que ele é um spam, que tem ali o conteúdo, o label que foi setado. Ele tem também dentro desse outro spam aqui, ó, um DataQuayLabelName com o exato valor que foi setado. E esse spam está dentro daquela div que tem o DataQuaySelector labelsBlock. E não tem realmente aquele QALabelsBlock, aquela classe ali. Então, eu de novo sei que foi uma alteração de seletores CSS. É isso que eu vou precisar alterar no meu código. Então, dessa vez, eu não estou mais no arquivo de comandos customizados. Dessa vez, eu estou no arquivo do teste propriamente dito, onde aqui era o que estava falhando antes, né, quando eu estava tentando setar a label, né, na linha 24. Agora, essa parte aqui já está funcionando e o que está falhando é a linha 26, onde eu estou tentando com o sai.contains encontrar um elemento que tem a classe QALabelsBlock e que também tem o label que eu estou tentando setar e estou verificando que ele está visível e como não tem nenhum elemento com essa classe, o teste está falhando. Com isso, eu vou para a próxima correção, que é, de novo, em vez de eu fazer esse sai.contains, eu vou fazer um sai.get pelo elemento que tem a propriedade DataQuaySelector com o valor labelsBlock. A partir dele eu vou encontrar com o ponto find, então eu encadeio ao ponto get um ponto find para pegar um elemento que tem o DataQuayLabelName com o label que eu estou setando propriamente dito, e aqui eu estou utilizando template literals do JavaScript para interpolar uma string com uma variável e estou verificando que o elemento está visível. Eu salvo esse arquivo, volto para a Cypress App e a Cypress App reexecuta o teste automaticamente e eu tenho um novo feedback. E dessa vez o meu teste está passando, eu tenho aqui um teste verde, né, que é o único teste que eu estou executando. No entanto, eu ainda não acabei esse ajuste, porque como a gente pode ver aqui, o elemento, eu estava fazendo a verificação de que o elemento está visível e ele encontrou dois elementos. E tem um íconezinho de um olho fechado, o que significa que talvez um elemento esteja visível, mas tem algum outro elemento que não está visível. E eu falei no início que a gente só acaba quando eu tenho confiança de que os testes vão me dar resultados determinísticos. Então, assim, eu quero verificar o elemento correto. Portanto, visto que eu estou dentro do navegador,
eu de novo vou para o DevTools e dessa vez, em vez de ir para a aba Elementos, para inspecionar os elementos no DOM, eu vou para o console e no console eu estou rodando aqui um document.querySelectorAll e estou passando o seletor que eu estava passando como se eu estivesse fazendo ali o meu sci.get.find. Então eu estou pegando o elemento que tem o DataQASelector igual a labelsBlock e o DataQALabelName com o valor do label que foi setado. E aí eu estou verificando que esse querySelectorAll está retornando um node list com 2 elementos. Então ele realmente encontrou 2 elementos, ou seja, né, o Cypress estava me dizendo aqui que tinham 2 elementos e realmente tem 2 elementos com esse seletor. E aí quando eu passo o mouse por cima desses 2 elementos, quando eu passo por cima do primeiro, eu vejo que o primeiro é o que está visível na tela. Quando eu passei o mouse por cima do segundo, ele estava encontrando esse elemento que não está visível na tela. Portanto, agora eu sei exatamente qual é o elemento o qual eu quero verificar que está visível, o qual é o primeiro. Então eu vou de novo para o código e faço a correção final, que é faço o sci.get pelo elemento com DataQASelector labelsBlock. A partir dele eu encadeio o ponto find para encontrar o elemento com DataQALabelName com o label que foi setado, ponto first, encadeio um ponto first ao ponto find e daí sim eu verifico que esse elemento está visível. E aí quando eu salvo esse arquivo e volto para a Cypress App, o label está sendo setado, o meu teste está passando e o elemento está visível. E a gente não está mais agora encontrando 2 elementos, porque a gente encontrou 2 aqui em cima e pegamos o primeiro para verificar que ele está visível. E agora sim eu tenho um resultado determinístico. E aí com isso a gente tem mais um teste corrigido. Então antes a gente tinha 22 testes falhando, agora a gente tem 21. Antes a gente tinha 4 testes passando, a gente tem agora 5. E aqui o teste que adiciona o label numa issue ele está passando. Depois que a gente corrigiu um dos testes, a gente pula para o próximo e começa tudo de novo. Então vejo o resultado nos logs, reproduzo a falha localmente e começo a fazer as correções. Para não alongar muito, eu trouxe aqui um outro exemplo, tudo numa página só. Então, desde o momento que eu vi o erro nos logs, ao momento que eu reproduzi o mesmo erro localmente, em modo interativo, de forma isolada, e fui para o editor para ver exatamente a linha onde estava falhando, onde aqui eu estava fazendo um sci.visit para projects/new, e nesse caso aqui a alteração não foi de selector, por exemplo. Nesse caso aqui, a alteração foi que eu tinha que visitar uma URL que era projects/new #projectBlank. Então aqui tu vê que nem sempre as alterações vão ser alterações em seletores, né? Nesse caso aqui, a aplicação mudou como que eu faço para acessar uma determinada página, onde não é mais nessa URL. Eu tenho que colocar depois do new um #blankproject. E aí vou fazendo outras correções, volto para a Cypress App para ela me dar mais feedback, faço outras correções, volto para a Cypress App para ela me dar mais feedback. Aqui teve coisas que eu tive que remover algumas coisas, porque teve funcionalidades que foram removidas. Então, por exemplo, nesse teste aqui de criação de projeto, na versão anterior do GitLab eu tinha que adicionar um título e uma descrição. Nessa nova versão eu não preciso da descrição, só do título. Então teve outras alterações que não eram relacionadas especificamente com seletores. Aqui teve, por exemplo, questão que eu estava usando o sci.url, que eu comecei a usar o sci.location. Então, né, não é sempre que a gente vai precisar só fazer alterações nos seletores CSS. E aí, então aqui desde os logs com o teste falhando até os logs com o teste passando. E para a gente encerrar aqui, eu tenho algumas palavras finais. A primeira delas é que corrigir testes devido a mudanças na aplicação não é difícil, mas requer esforço. Os testes eles podem estar falhando devido a mudanças nos seletores, novos comportamentos da aplicação, funcionalidades que foram deletadas ou alteradas, etc. E o teu objetivo é encontrar exatamente o que mudou, corrigir passo a passo até tu ver os testes verdes de novo. Além disso, visto que a aplicação mudou, tu deve aprender durante o processo. Então, aprender o que tem de novo nessa aplicação, o que não tem mais, o que foi deletado, o que foi alterado, né? Quando eu aprendo mais sobre a aplicação, mais eu consigo pensar em desenvolver essa aplicação com qualidade em mente. E, finalmente, a gente deve lembrar de
que as correções que eu estou fazendo, elas não podem funcionar só no meu ambiente local, elas têm que funcionar também no ambiente de integração contínua, que é o ambiente onde os testes vão estar sendo executados continuamente para dar feedback para o time. Então, esse último ponto de tu ter confiança em que os testes funcionam não só local, como também no CI, é extremamente importante. E é isso aí, muito obrigado. Se você quiser se conectar comigo, meu site é walmir.dev, walmyr.dev. E é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.